No próprio dia do meu casamento, descobri que a casa onde iríamos viver estava, afinal, registrada em nome da família do meu noivo. Cancelei silenciosamente o sinal que tinha dado e mandei anular o copo d'água. Na hora da cerimônia, simplesmente não apareci. Furiosa, a família do meu noivo ligou-me dezenas de vezes. Coloquei o telemóvel em altifalante e disse uma única frase que silenciou todo o salão de festas. Há coisas que, se outra pessoa me contasse, eu provavelmente iria rir-me e dizer: que idiota faria uma coisa dessas na vida real? Pensem bem, 3 anos de namoro, a um passo do altar, apresentações feitas a ambas as famílias. A sessão fotográfica de noivado já estava feita, os convites enviados, a quinta para o copo d'água reservada, a data escolhida e até já tínhamos planeado se o nosso primeiro filho seria menino ou menina. Como é que tudo se poderia desmoronar em poucas horas? Mas quando isto me aconteceu, foi aí que eu percebi: as pessoas não são feitas de parvas por falta de inteligência. São feitas de parvas por confiarem demais. O meu nome é Lia e, na altura, tinha 28 anos. Conheci o Paulo quando as nossas empresas tiveram um projeto em conjunto. O Paulo não era o tipo de homem que desce nas vistas pela sua aparência. E também não era de usar grandes palavras poéticas. Era aquele tipo de homem que parecia incrivelmente bondoso, calmo e em quem era fácil confiar. Em 3 anos de relação, nunca me levantou a voz uma única vez. Todas as manhãs, esperava por mim para irmos juntos para o trabalho. Quando chovia, ficava à minha espera, à porta do escritório. Nunca, mas nunca, se esquecia de me dar uma lembrança em datas festivas. Uma vez em que tive febre alta, ele tirou o dia no trabalho só para ficar ao meu lado, a trocar os panos úmidos na minha testa durante a noite toda. Certa vez, a minha mãe olhou para o Paulo e disse-me: filha, homens decentes são raros hoje em dia. Ele é um bom rapaz. Até o meu pai, que devido ao seu mau feitio tinha expulsado 3 dos meus ex-namorados só porque não gostava da cara deles, acenou em silêncio, aprovando-o. Nessa altura, achei que era a mulher mais sortuda do mundo, até 3 meses antes do nosso casamento. Nesse dia, assinamos o contrato para a compra de um apartamento. Ficava numa nova zona de desenvolvimento urbano, no Parque das Nações, em Lisboa. Tinha 80 metros quadrados, 2 quartos e uma varanda com vista para o Rio Tejo. Apaixonei-me pelo apartamento logo à primeira vista. O Paulo despenteou-me o cabelo e sorriu. Onde a minha futura mulher for feliz, é aí que ficamos. A partir de hoje, és tu quem manda em tudo lá em casa. Sorri, tímida. Dei 60 mil euros de entrada, dinheiro que tinha poupado ao longo de 6 anos, enquanto o Paulo contribuiu com uns meros 5 mil euros e o resto seria financiado pelo banco. Lembro-me perfeitamente desse dia. Enquanto o agente imobiliário nos entregava os documentos para assinar, a irmã mais velha do Paulo, a Diana, falou de repente. Ela colocou a mão sobre a mesa e disse num tom calmo: esta casa vai ficar em meu nome. Pensei que tinha ouvido mal. Olhei para o Paulo. O que é que disseste? O Paulo sorriu com naturalidade. A Diana vai ser apenas a titular no papel. No papel? Olhei para ele, confusa. Para quê? A Diana cruzou os braços e sorriu. Ainda não percebeste? É esta a regra na nossa família. Fiquei paralisada. Que regra? Os grandes bens, como uma casa, têm de ser colocados em nome de um membro da família para garantir que o patrimônio fica protegido, caso o casal venha a ter problemas no futuro. Olhei para a Diana. Depois virei-me para o Paulo. Esperei que ele dissesse que a irmã estava a brincar, mas nada. O Paulo apenas me segurou a mão. Não penses demasiado nisto. Ela será apenas a titular. Quando o empréstimo estiver pago, a casa passa para nós. Por que motivo teria de passar para nós depois? A casa era nossa. Por que não ficar logo em nosso nome desde o início? O sorriso do Paulo desapareceu. Lia, não sejas tão calculista. Lembro-me da mágoa que senti na altura. Mas o Paulo abraçou-me e disse: estamos juntos há 3 anos. Ainda não confias em mim? Uma simples pergunta. Uma frase que me silenciou. Sim, já tinham passado 3 anos. Eu confiei. Confiei sem fazer mais perguntas. Hoje penso que, se tivesse sido mais firme na altura, se tivesse simplesmente virado as costas, talvez nada disto tivesse acontecido no dia do meu casamento. Amanhã do meu casamento. Acordei às 4.
1h30 da madrugada. O hotel onde se realizaria a recepção ficava no centro da cidade. A maquilhagem, vestir o vestido de noiva, receber os convidados, tirar fotografias, tudo estava a correr de acordo com o plano. A mãe do Paulo, a dona Corália, não parava de sorrir de orelha a orelha. Olhava para mim repetidamente e dizia: "És mesmo uma sortuda, Lia, por entrares para a nossa família. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes." Quando chegaram às 9 da manhã, já era a 7ª vez que eu ouvia aquela frase. Olhei para mim mesma no espelho. O vestido de noiva, que tinha custado quase 3.000 euros, abraçava perfeitamente o meu corpo. O meu cabelo estava apanhado num coque elegante e eu usava o conjunto de joias que o Paulo tinha escolhido. Estava linda, a um ponto em que até eu estranhei a minha própria imagem. O meu telemóvel vibrou. Era o Paulo. "Vou só buscar os nossos familiares que vêm de Braga. Fica aí no hotel à minha espera. Ah, e não andes a correr de um lado para o outro, ouves? Rime, não sou nenhuma criança. A minha família tem uma surpresa para ti." Fiquei paralisada. Na nossa casa nova? Não sei porquê, mas de repente veio-me à cabeça a questão do apartamento estar em nome da Diana. Um nervosismo estranho percorreu-me a espinha. Inquietante. Fiquei em silêncio durante uns segundos. Depois agarrei subitamente nas chaves do apartamento. Lembrei-me que, na semana anterior, o Paulo me tinha dado as chaves, sorrindo. "É proibido ires lá espreitar, percebeste? É surpresa até logo." Olhei para a chave na minha mão. Uma ideia estranha invadiu minha mente. Só uma espreitadela. É rápido. Foi o que disse a mim mesma, mas mal sabia eu o que aconteceria 30 minutos depois. Quando abri a porta do apartamento, a primeira coisa que me deparou não foram balões vermelhos, nem decorações de casamento coladas nas paredes, mas sim um par de sapatos de salto alto pretos, cuidadosamente arrumados na sapateira. Uns sapatos usados, uns sapatos que, claramente, não eram meus. As minhas mãos começaram a gelar, e naquele momento tive um forte pressentimento. Este casamento, muito provavelmente, já não iria acontecer. Abri a porta e entrei. A minha mão continuava agarrada à maçaneta, mas o meu corpo parecia pregado ao chão. No início, ainda tentei acalmar-me. Podia estar a imaginar coisas. Talvez os sapatos fossem da senhora das limpezas, de alguém das entregas ou de quem quer que estivesse a ajudar a arrumar a casa. Mas as pessoas têm um sexto sentido, especialmente as mulheres. Há coisas que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, mas que o coração já sabe. Dei mais alguns passos. A sala estava lindamente decorada. Havia fotografias coladas na parede. Na mesa de centro havia uma jarra com flores frescas. O sofá ainda estava envolto em plásticos. Tudo parecia a casa de sonho para uns recém-casados. O único problema era que não parecia a minha casa. Numa prateleira ao lado da televisão havia uma pequena moldura. Reparei nela imediatamente. Era uma fotografia do Paulo e da Diana. Parei. Na fotografia, o Paulo sorria de forma radiante, enquanto a Diana tinha o braço em volta do pescoço do irmão e a cabeça encostada no seu ombro. Se outra pessoa olhasse, diria que eram apenas irmãos muito chegados, mas eu não sei porquê. Enquanto olhava para aquela fotografia, todo o meu ser arrefeceu, porque eu lembrava-me perfeitamente de nunca ter visto aquela fotografia na minha vida. Entrei lentamente no quarto principal. Quando abri a porta, os meus joelhos cederam. Em cima do toucador havia várias qualidades de maquilhagem alinhadas. Perfumes, cremes, batons, escovas de cabelo e um modelador de caracóis, ainda ligado à tomada. Observei aquelas coisas. Nenhuma única era minha. Eu não usava aquele tom de batom. E também não usava aquele perfume. Fiquei em silêncio durante uns segundos. Depois, abri o roupeiro. Do lado esquerdo, os fatos do Paulo. Do lado direito, roupas de mulher. Muitas roupas. Pijamas, blusas, roupas de andar por casa. Congelei. Puxei uma gaveta mais abaixo. Estavam lá vários conjuntos de lingerie cuidadosamente dobrados. Reconheci a marca. Era caríssima. Um conjunto custava mais de 200 euros. Já o tinha visto online uma vez, mas não o comprei porque tive pena de gastar o dinheiro. E agora estava ali, dentro da casa para a qual eu tinha poupado. As minhas mãos começaram a tremer. Recuei 2 passos e sentei-me na ponta da cama.
A minha mente estava em branco. Queria ligar ao Paulo imediatamente. Queria confrontá-lo. Queria perguntar que loucura era aquela. Mas não sei por quê, não lhe liguei. Porque, naquele momento, tive medo. Tive medo da resposta dele. Tive medo de que as minhas suspeitas estivessem certas. Fiquei ali sentada mais um bocado antes de me levantar e percorrer o resto da casa. O segundo quarto estava decorado como um quarto de bebê. Havia autocolantes de desenhos animados na parede e, em cima da cama, alguns peluches. Fiquei paralisada. Eu lembrava-me bem. O Paulo e eu nunca tínhamos falado sobre isto. Ainda nem estávamos casados, nem sequer tínhamos debatido o assunto de ter filhos. Então, por que parecia que este quarto já estava preparado há muito tempo? Uma sensação inexplicável começou a formar-se dentro de mim. Abri a porta do escritório. Desta vez, não aguentei mesmo. Na estante de livros estava o diploma do Paulo. Ao lado, um certificado com o nome da Diana. E ao lado disso, uma caixa de comprimidos para a tensão arterial da Diana. Eu já a tinha visto tomar aquilo na casa dos pais. Olhei demoradamente para a caixa de medicamentos. Depois, sorri. Um sorriso minúsculo. Naquele momento, eu compreendi. Compreendi tudo. Esta não era a minha casa nova. Era a casa deles, a casa do Paulo e da família dele, e eu. Eu era apenas a pessoa que a tinha financiado. Saí da sala como se estivesse fora de mim. Ao passar por um aparador perto da varanda, reparei que uma gaveta estava ligeiramente aberta. Parei. Não sei porquê, mas puxei-a. E no segundo seguinte, o meu corpo gelou por completo. Lá dentro estava uma pasta vermelha. A escritura da casa. Olhei para ela durante muito tempo. O meu coração batia com tanta força que quase doía. Disse a mim mesma: está tudo bem. Pode ser só uma fotocópia. Podem ser documentos temporários. Abria. Cada palavra estava nítida perante os meus olhos. Nome do proprietário: Diana. Apenas Diana. Sem o nome do Paulo. Sem o meu nome. Olhei para aquelas palavras até a minha visão ficar turva. Lembrei-me de cada pequeno detalhe. Nos últimos 3 meses, sempre que eu o convidava para irmos comprar móveis, o Paulo sorria sempre. A Diana trata disso. Sempre que eu perguntava sobre a papelada do empréstimo no banco, ele mudava de assunto. Sempre que a Diana olhava para mim, sorria com um sorriso estranho. Antes, eu não percebia. Agora percebia. Era o sorriso de uma vencedora. E eu era a idiota com quem andaram a brincar durante 3 meses. O telemóvel vibrou. O nome do Paulo apareceu no ecrã. Olhei para ele. Demorei uns segundos até atender. A voz dele era tão doce como sempre. Amor, onde é que estás? O maquilhador está à tua procura. Fiquei em silêncio. Lia, estou aqui. Onde andas? Olhei à volta do quarto, para o pijama pendurado no armário, para a caixa de comprimidos na prateleira, para a escritura na minha mão. E perguntei baixinho: Paulo, há alguma coisa que me queiras dizer? Houve silêncio do outro lado da linha durante 1 segundo. 1 segundo apenas, mas foi o suficiente, porque às vezes não precisamos de ouvir a resposta. O silêncio é o suficiente para entender tudo. A voz do Paulo manteve-se calma. Aquele tom meigo que nos dá segurança e nos faz pensar que estamos diante de uma boa pessoa. Mas naqueles momentos, senti frio. Não por causa do ar-condicionado do apartamento, mas por um gelo que subiu do meu peito até ao estômago, como se alguém me tivesse enfiado um punhado de gelo lá dentro. O Paulo ficou calado um instante. Depois, riu-se. Por que é que estás assim? Que pergunta tão estranha. Baixei a cabeça e olhei para a escritura na minha mão. Não respondi. O Paulo continuou. Lia, onde é que estás? Diz-me. Ouvi o barulho do trânsito do outro lado. Murmúrios de pessoas. Provavelmente estava mesmo a ir buscar os familiares. Perguntei baixinho. A nossa casa é linda, não é? Silêncio do outro lado da linha. Desta vez, durou mais tempo. Cerca de 3 segundos. 3 segundos são pouco tempo. Mas, naquela situação, pareceram 3 anos. Foste ao apartamento? 3. Eu disse-te para não ires para já. Por quê? Não posso? Não é isso. Quer dizer, é que as coisas ainda não estão arrumadas. Ri-me. O som da minha risada pareceu-me estranho. Até eu o estranhei. Lia, por quê?
Tenho uma pergunta para te fazer. Diz, de quem é a maquilhagem que está no toucador? Ouvi-o respirar fundo do outro lado. Ah, é da minha irmã, da Diana, e as roupas no armário também, a lingerie. O Paulo não respondeu. Olhei para a varanda. Estava um dia lindo lá fora. A luz do sol refletia-se nas águas do Tejo ao longe. Havia crianças a andar de bicicleta lá embaixo. Um dia maravilhoso. Um dia em que, dentro de poucas horas, eu deveria estar com o meu vestido de noiva a caminhar até ao altar. Mas aqui estava eu, sentada, a perguntar ao homem com quem me ia casar por que é que havia roupa interior de outra mulher dentro da casa para a qual andei a poupar o meu dinheiro. Era ridículo. Demorou muito até o Paulo falar. Lia, não interpretes mal. Interpretar mal o quê? A Diana separou-se recentemente. Ela não está bem psicologicamente, por isso vai ficar lá em casa conosco temporariamente. Temporariamente? Quanto tempo? 1 mês? 2 meses? 1 ano? O Paulo começou a ficar irritado. Por que é que fazes tantas perguntas? Não tenho o direito de perguntar, Paulo. O tom de voz do Paulo desceu. É o dia do nosso casamento. Por favor, não arranjes problemas. Mordi o lábio. Se fosse noutra altura, bastava me ouvir aquele tom e cedia logo. Culpava-me por estar a ser paranoica. Pensaria que ele estava apenas cansado. Seria a primeira a pedir desculpa. Foram 3 anos assim. Sempre que discutíamos, eu era sempre a primeira a pedir perdão, porque o Paulo era astuto, não gritava. Não perdia as estribeiras, não dizia asneiras. Apenas ficava em silêncio e agia de forma fria, até que a minha própria consciência me fizesse ceder. Mas hoje, não sei porquê, não quis ceder. Sentei-me no sofá. A minha voz soou extremamente calma. Paulo, o quê? Eu já vi a escritura. A linha ficou subitamente silenciosa. Não se ouvia a respiração, não se ouvia o trânsito, nada. Um silêncio assustador. De repente, o Paulo falou depressa. Ouve a minha explicação. Estou a ouvir. Não é o que estás a pensar. O que é que eu estou a pensar? A Diana é só a titular, e está sozinha na escritura. Repeti, com a voz ainda calma. E quanto mais calma eu estava, mais o Paulo entrava em pânico. Tens de acreditar em mim, Lia. Já acredito em ti há 3 anos, Paulo. Há 3 anos. Olhei para o vazio, dei 60 mil euros. Trabalhei até às 10 da noite. Comi refeições instantâneas durante meses só para poupar para esta casa. Confiei em ti. Mesmo quando a tua irmã disse que a casa ficaria em nome dela, não fui embora. Até quando é que tenho de continuar a acreditar em ti? Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Lia. Os convidados estão quase todos a chegar. E depois? Podemos falar sobre isto logo à noite? Não podemos. Lia, pela primeira vez o Paulo gritou comigo. Fiquei paralisada. 3 anos. Foi a primeira vez. O que é que estás a fazer, hã? É o dia do nosso casamento. Toda a gente já sabe. Os convites foram enviados. A família toda está aqui. Queres fazer um escândalo? Ri-me. Desta vez, as lágrimas caíram. Não sei se chorava pela dor ou pela desilusão. Sou eu que estou a fazer um escândalo? Fui eu que coloquei o nome da tua irmã na escritura da casa? Fui eu que enfiei as coisas da tua irmã na nossa casa? Fui eu que te andei a enganar durante 3 meses? O Paulo não respondeu. Ouvi a sua respiração ofegante. Momentos depois, a sua voz voltou ao tom suave de sempre. Lia, ouve-me. Depois do casamento, eu explico-te tudo. Dou-te tudo o que quiseres. Só hoje. Não me envergonhes à frente de toda a gente. Olhei para o teto. Era isto, então. No fim, tudo se resumia às aparências. Até ao último momento, o medo dele era apenas de passar vergonha. Não tinha medo de me perder. Não tinha medo de me magoar. Apenas medo da vergonha social. Levantei-me devagar. Dei mais uma olhadela ao quarto e peguei na chave antes de sair pela porta. Lia, para onde vais? Puxei a porta para a fechar. Lia, Lia, falei muito baixinho. Vou voltar para o hotel. A voz do Paulo aliviou-se imediatamente. Ainda bem. Vá, volta, depois falamos. Eu estava de pé em frente ao elevador. Os números começaram a descer do 12, 11, 10, 9. Olhei para o meu reflexo nas portas metálicas. A maquilhagem estava linda, os lábios vermelhos,
o cabelo perfeitamente arranjado. Parecia mesmo uma noiva prestes a casar. Mas os meus olhos eram os de alguém que tinha acabado de acordar de um pesadelo. Encostei o telemóvel ao ouvido e disse, muito devagar, vou voltar só para ir buscar o que é meu. Depois disso, desliguei a chamada. E no momento em que as portas do elevador se abriram, um plano formou-se na minha mente, algo que nem eu mesma esperava. Saí do prédio com uma clareza de espírito invulgar. Dizem que, quando somos traídos, dói tanto que nem nos conseguimos levantar, que choramos, gritamos. Vamos atrás da pessoa para saber a verdade. Achei que seria assim também, mas percebi que, quando a dor chega ao seu limite absoluto, as lágrimas secam por conta própria. O único sentimento que resta é o frio. Um gelo que se entranhou em todo o meu corpo e que trouxe uma lucidez impressionante à minha mente. Enquanto caminhava, desbloqueei o telemóvel. Tinha 10 chamadas não atendidas do Paulo. Lia, não penses coisas que não são. Lia, ouve a minha versão. Volta para o hotel, vá lá. Não me faças passar esta vergonha hoje. A última mensagem tinha sido enviada há poucos segundos. Lia, comporta-te. Fiquei muito tempo a olhar para aquelas 2 palavras. Comporta-te. Ao longo de 3 anos, essa sempre foi a maneira de o Paulo lidar comigo. Sempre que eu estava triste, ele dizia, vá, comporta-te. Sempre que eu queria discutir, ele dizia, não sejas infantil. Sempre que eu saía a perder numa situação, ele passava-me o braço pelos ombros e dizia, sê razoável, cede lá desta vez. Na altura, achei que era carinho. Agora eu percebia. Não era carinho, era controlo. Porque alguém que nos ama verdadeiramente não nos obriga a estar sempre a engolir sapos. Fiquei de pé do lado de fora do hotel. Observava as pessoas a passar. E liguei para uma pessoa. Mal ela atendeu, gritou logo do outro lado. O que se passa, noiva? O que é que queres a esta hora? Não devias estar a preparar-te para o casamento? Era a Beatriz, a minha melhor amiga dos tempos de faculdade. Respirei fundo. Onde é que estás? A Beatriz ficou calada por uns segundos. Lia, estás a chorar? Não. Diz-me só a verdade. Olhei para o céu. Vem para o hotel do meu casamento. O que é que aconteceu? Preciso da tua ajuda. 20 minutos depois, a Beatriz chegou à porta do hotel. Mal me viu, desatou a correr na minha direção. Meu Deus, por que é que estás tão pálida? Perguntou ela, segurando-me a mão. O que é que aconteceu? Não respondi logo. Apenas lhe entreguei o telemóvel. Mostrei-lhe as fotos da escritura da casa, das coisas da Diana e do quarto de bebê. Vi a mudança de expressão no rosto da Beatriz: choque, confusão e, por fim, raiva. O que é isto? É a casa nova? É. Ri-me. Ah, não, espera. É a casa da irmã do Paulo. A Beatriz olhou para mim durante uns segundos. Depois praguejou bem alto. Filho da P. Alguns transeuntes olharam para nós, mas ela não quis saber. Eu bem te disse, bem te avisei. Avisaste do quê? Eu nunca gostei daquele tipo. Olhei para ela. Por que é que não me disseste isso antes? Eu disse, mas tu estavas tão cega de amor que não ouviste nada. Puxou-me para me sentar num banco. Lia, lembras-te no ano passado, nos teus anos, quando a Diana te mandou lavar a louça sozinha na cozinha? Fiquei pensativa. Lembrei-me. Era de facto o meu aniversário. Mas, como havia muitos convidados, a dona Corália tinha dito, Lia, ajuda a tua cunhada um bocadinho. Fiquei quase 2 horas a lavar pratos. Quando subi para comer o bolo, as velas já estavam quase todas derretidas. O Paulo apenas me tinha dito, já somos família, para que fazeres contas a isso? A Beatriz continuou, e depois, quando a tua mãe foi hospitalizada e tu precisaste de dinheiro, o Paulo disse que estava apertado. Mas passado uma semana comprou um telemóvel novo a Diana. Olhei para cima. Os meus punhos começaram a cerrar-se. Lembrei-me de tudo. O problema é que eu arranjava sempre desculpas para ele, porque eu amava. É mesmo estranho estar apaixonada. Vemos todos os defeitos, mas enganamo-nos a nós mesmas a achar que não faz mal. A Beatriz olhou para mim. Lia. Fiquei em silêncio. Naquele exato momento, o telemóvel vibrou. Era a mãe do Paulo. Olhei para o ecrã. Dona Corália a ligar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não atendi. Depois vibrou outra vez. Desta vez era a Diana.
Atendi. Ainda não tinha aberto a boca quando a voz da Diana ecoou no meu ouvido. Lia, onde é que tu estás? Ri-me de forma fraca. Para quê? A urgência. Para quê? É o dia do teu casamento, sabes disso? O que andas aí a vadiar na rua? Vadiar? A voz da Diana começou a subir de tom. Já és uma mulher feita. Não sejas infantil. A família toda está à tua procura. Eu estava simplesmente ali parada. Diana. O apartamento é lindo. A linha ficou em silêncio. O que é que estás a dizer? Não percebo nada. Não vamos fingir. Só te vou fazer uma pergunta. Olhei para o vidro de uma montra ali perto. Quanto tempo planeias morar naquela casa? A Diana ficou em silêncio. Passados alguns segundos, soltou uma gargalhada. Pela primeira vez, ouvi aquela risada. Já não era falsa nem polida, mas cheia de arrogância. Já que descobriste, não vale a pena esconder. Lia, uma mulher quando casa tem de saber estar. Ao entrares na nossa família, passas a fazer parte de nós. Independentemente do nome de quem está na escritura, é a mesma coisa. Eu sou a irmã mais velha do Paulo. Achas que eu te ia prejudicar? Apertei o telemóvel com mais força. E se eu não tivesse descoberto hoje? Descobrindo ou não, o que é que isso mudaria? Depois do casamento, ias viver para a nossa casa a mesma. Lia, não sejas tão calculista. Além disso, estás quase a fazer 30 anos. Se deixares o Paulo, achas que vais encontrar alguém melhor do que ele? Ergui a cabeça. Os meus lábios tremiam. Naquele momento, surgiu-me uma ideia tão absurda que até eu arrepiei-me. Olhei para a Beatriz e levantei-me lentamente. Vem comigo, disse-lhe. A Beatriz perguntou, confusa. Para onde? Olhei para a zona da recepção do hotel, lá no alto. Recuperar o que é meu, e desta vez não faço tensões de chorar. A Beatriz, a meu lado, olhou para mim como se olhasse para uma estranha. Talvez ela não esperasse que uma amiga como eu, habitualmente dócil, pudesse ter um olhar daqueles, porque até eu mesma senti que algo tinha mudado dentro de mim. Dizem que, quando uma mulher ama, fica cega, mas quando acorda para a realidade, torna-se assustadora. Dantes achava que isso era exagero, mas agora percebia. Não se tornam assustadoras por quererem vingança. Tornam-se assustadoras porque, quando o coração se quebra, a mente acorda. A Beatriz agarrou-me no braço. Lia, o que é que vais fazer? Olhei para ela e respirei fundo. Vou buscar o que é meu. Não te preocupes, não vou cometer nenhuma loucura. Olhei para o ecrã do telemóvel. 23 chamadas perdidas. 17 do Paulo. 5 da Dona Corália, 1 da Diana. O ecrã estava cheio de mensagens. Lia, atende. Onde estás? Toda a gente está à tua procura. Lia, não me envergonhes. Vergonha. Sempre a maldita vergonha. As aparências. Ri-me sozinha. Desde o início da manhã, nenhum deles perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou se eu estava magoada. Ninguém perguntou se eu tinha medo de ficar sozinha. A única preocupação deles era saber onde eu estava para me arrastar de volta e fazer-me cumprir o meu papel de noiva no teatro deles. A Beatriz puxou-me para o elevador. Vais lá para cima? E se a família dele estiver lá? O que vais dizer? As portas do elevador abriram-se. O segundo andar do hotel era onde se realizava o casamento. Assim que saí, ouvi logo a voz do mestre de cerimônias vinda do interior do salão. Senhoras e senhores, pedimos que aguardem um momento. A nossa noiva ainda se está a preparar. Parei. A preparar? Olhei para a Beatriz. Caminhei apressada até a entrada do salão. Com a aproximação, o meu coração acelerava. Ao chegar às portas, vi um funcionário do hotel cabisbaixo, ao telefone. Quando ele levantou a cabeça e me viu, ficou branco como a cal. De Dona Lia. Olá, a senhora. Sente-se bem? Sorri. Por que é que eu não haveria de estar bem? O funcionário olhou para mim. Depois, espreitou para dentro do salão. A sua expressão era no mínimo insólita. Percebi imediatamente. O que se passa lá dentro? Ele hesitou. Bem, é aqui. Diz-me a verdade. A família do noivo disse que a senhora tinha tido uma indisposição grave no estômago e que estava a descansar no quarto. Fiquei paralisada. E depois disseram, para continuarmos com o programa. Senti a minha cabeça a latejar. Continuar? Sim, senhora. Como é que vão continuar sem mim?
O funcionário baixou o olhar. Eu não sei, senhora. Olhei para a enorme porta dupla e empurrei-a devagar. Quando se abriu, a marcha nupcial começou a ecoar. O salão estava cheio, quase 30 mesas ocupadas. Os parentes de ambos os lados riam-se e conversavam. Havia quem comesse entradas, quem tirasse fotografias, até quem se levantasse para brindar, como se nada de errado se passasse. Olhei para o palco ao fundo e, no segundo seguinte, congelei completamente. O Paulo estava lá de pé. Tinha vestido o fato preto. Exibia aquele mesmo sorriso calmo, mas a pessoa que estava ao seu lado não era eu. Era uma mulher a usar um vestido de noiva branco. Tinha um véu que lhe cobria metade do rosto. Fiquei boquiaberta. A Beatriz, a meu lado, praguejou. Filho da grande P. Eu ouvia cada batida do meu próprio coração. Forte e rápida. Não conseguia processar o que estava a acontecer. Achei que os meus olhos me enganavam. Mas não. Era real. O Paulo tinha mesmo arranjado outra mulher para me substituir no altar. Naqueles momentos, já não sentia dor. É estranho. Quando somos apunhalados muito fundo, não sentimos a dor de imediato. Sentimos apenas um vazio. O animador no palco estava entusiasmado. Convidamos agora os nossos noivos para a troca de alianças. Nesse exato instante, uma voz ecoou atrás de nós. Lia? Virei-me. Era a minha amiga, a Teresa. Ela olhou para mim, depois olhou para o palco e os seus olhos arregalaram-se. Que bruxaria é esta? A voz dela não foi propriamente discreta. As mesas mais próximas da porta viraram-se rapidamente e as outras seguiram-lhes o exemplo. 1, 2, 10 mesas. O burburinho espalhou-se rapidamente por todo o salão. O Paulo no palco também me viu. O sorriso morreu-lhe no rosto. Ficou transformado numa estátua de sal. A mulher vestida de noiva a seu lado também se virou. Vi que as mãos dela tremiam. A dona Corália, sentada na mesa principal, levantou-se subitamente. Lia! A voz dela quase falhou. Olhei para ela. Depois olhei para o Paulo e para a noiva substituta. Todo o barulho do salão pareceu desvanecer-se. O único som era o do meu coração. E depois, passo a passo, entrei. Lentamente. O som dos meus saltos altos ecoou no chão de mármore. Toc, toc, toc. O salão inteiro ficou num silêncio sepulcral. Ninguém dizia nada, ninguém se mexia. Todos os olhos estavam postos em mim. O Paulo estava lívido. Lia. Não respondi. Continuei a caminhar em direção ao palco, subi os degraus e coloquei-me frente a frente com o Paulo. Ele engoliu em seco. Houve a minha explicação. Explicação? Olhei para a mulher de vestido de noiva ao lado dele e levantei-lhe lentamente o véu. Quando vi claramente o rosto por baixo daquele tule, o salão inteiro e eu ficamos estupefatos. Levantei o véu. O salão estava num silêncio tão denso que se podia ouvir a respiração de cada pessoa ali presente. Olhei para o rosto à minha frente por alguns segundos, incrédula. Não era a Diana. Também não era nenhuma conhecida do Paulo. Era uma rapariga muito nova, talvez com 20 e poucos anos. Estava pálida como a cal, com os olhos vermelhos como se andasse a chorar há horas. A maquilhagem não conseguia disfarçar o terror no seu rosto. Olhei para ela. Ela olhou para mim e depois, de repente, baixou a cabeça. Minha senhora, por favor, não pense mal. A voz dela tremia, à beira do pranto. Franzi a testa. O Paulo colocou-se imediatamente entre nós. Lia, ouve a minha explicação. Explicação? Olhei para ele. Vais explicar-me por que foste arranjar outra mulher para me substituir no meu próprio casamento? As pessoas nas mesas começaram a murmurar intensamente. Substituiu-a mesmo? Meu Deus, o que se passa com esta família? A dona Corália estava lívida e correu para o palco. Lia, querida, acalma-te. Virei-me para ela. Acalmar-me, dona Corália. Não é o que tu estás a pensar. O que é, então? A dona Corália entrou em pânico e não sabia o que dizer. Nisto, a Diana levantou-se lá de baixo. Usava um vestido vermelho bastante vistoso, segurava a sua carteira de luxo e subiu rapidamente ao palco. Pronto, digo-te eu, disse a Diana, puxando a rapariga para trás de si para me encarar. Lia, estás a passar dos limites. Soltei uma risada cínica. Eu é que estou a passar dos limites? Claro, foste embora a meio do casamento. A família toda andou à tua procura.
Não podíamos deixar os convidados à espera eternamente, pois não? Por isso, arranjamos uma substituta. A Diana ergueu o queixo. Foi só para acabar a cerimônia. Só para o espetáculo. Fiquei a olhar para ela. O meu casamento sempre foi apenas um espetáculo desde o início, pelos vistos. A Diana cruzou os braços. Cerrei os punhos. Lá vinha ela com a mesma conversa de sempre. Infantil. Durante 3 anos, sempre que eu não concordava, diziam que eu era infantil. Queria saber de quem era a escritura da casa. Eu era infantil. Não queria ceder sempre a tudo? Eu era infantil. Não gostava de ficar a perder? Eu era infantil. Aos olhos deles, bastava eu não ser uma marioneta obediente para ser chamada de infantil. Olhei para a rapariga atrás da Diana. Ela estava de cabeça baixa. A minha voz soou mansa. Como te chamas? Ela sobressaltou-se. Eu? A Diana intrometeu-se imediatamente. Por que é que estás a fazer-lhe perguntas? Não olhei para a Diana. Não te estou a perguntar a ti. A rapariga levantou os olhos, com os lábios a tremer. Chamo-me Inês. Conheces o Paulo? Ela abanou a cabeça logo de seguida. Não, senhora. Não nos conhecemos. Parei. Não se conhecem. A Inês mordeu o lábio inferior e as lágrimas começaram a cair-lhe. Eu trabalho como assistente de maquilhagem lá embaixo, no salão de beleza. A senhora, apontou para a Diana, chamou-me e disse que eu só tinha de ficar aqui em pé durante uns minutos. Prometeu-me 500 euros. Ah, 500 euros! Fiquei boquiaberta. 500 euros. Contrataram uma desconhecida para o meu lugar no meu próprio casamento, pelo preço de um serviço barato. Virei-me para o Paulo. Estava extremamente pálido. Paulo, não tens nojo de ti próprio? Não. Não tive outra alternativa. Não tiveste outra alternativa. Soltei uma risada. Que fácil é dizer isso. Lia esteve desaparecida menos de 2 horas. Não foste à minha procura. Não perguntaste se eu estava viva ou morta. A primeira coisa que fizeste foi arranjar quem ficasse no meu lugar. A minha voz soava tão calma que até eu estava surpreendida. O Paulo olhou para mim. Começou a haver pânico no seu olhar. Não foi assim. Foi como, então? Tive medo de que a minha mãe e o meu pai passassem vergonha. Abanei a cabeça, concordando. A vergonha. Lá vamos nós outra vez. Olhei para baixo, para a plateia. Havia muitos olhos postos em nós. Havia pena, curiosidade e desprezo. Mas já não sentia pena de mim mesma. Voltei o olhar para o Paulo. Sabes, antigamente eu achava que o tipo de pessoa mais assustador era aquele que nos enganava. Mas estava errada. O mais assustador é aquele que nos engana e ainda acha que tem toda a razão. O Paulo fixou o olhar em mim. Os seus lábios tremeram, mas ele não disse nada. Nesse exato momento, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do banco. Olhei para o ecrã e o meu coração parou de bater por completo. O saldo da conta conjunta que eu partilhava com o Paulo acabava de ser transferido. 60 mil euros desapareceram. Levantei rapidamente o olhar. Olhei lentamente na direção da Diana. E naquele preciso momento, vi o canto da boca dela levantar-se num sorriso subtil, mas nítido. Um sorriso muito pequeno, mas suficiente para me fazer compreender tudo. Fiquei a olhar para o ecrã do telemóvel. Parecia que o sangue tinha sido drenado do meu corpo num instante. A mensagem do banco era brutalmente clara. Cada dígito parecia perfurar-me os olhos. A quantia de 60 mil euros. Li e reli. Sim, 60 mil euros. O dinheiro que eu tinha poupado durante 6 longos anos. Foram as noites a fazer horas extraordinárias até às 11 da noite. Foram os jantares aquecidos de restos. Foram os sapatos que vi nas montras e decidi não comprar. Era o dinheiro para o casamento, para o nosso futuro. Era tudo. A Beatriz, ao meu lado, tirou-me o telemóvel da mão. O que é isto? Eu não disse uma palavra. Ela olhou para o ecrã durante uns segundos e soltou um palavrão a plenos pulmões. Os convidados voltaram a olhar para nós, mas nessa altura eu já não ouvia nada. Havia um zumbido nos meus ouvidos. Olhava fixamente para a Diana. Ela estava lá de pé, com os braços cruzados, aquele pequeno sorriso ainda desenhado no rosto. Devagar, virei a cabeça para o Paulo. A conta conjunta, disse eu. O Paulo apanhou um susto. Hã? Onde está o dinheiro da conta conjunta? A cara do Paulo paralisou instantaneamente. Lia, estou a perguntar-te onde está o dinheiro.
A minha voz não foi alta, mas devido ao silêncio sepulcral que pairava no salão, toda a gente ouviu. O Paulo engoliu em seco. Fui eu. Ia dizer-te. Quando é que me ias dizer? Depois do casamento? Depois de assinar todos os papéis? Ou depois de eu me mudar para o apartamento que está em nome da tua irmã? O Paulo ficou sem cor. A Diana intrometeu-se imediatamente. Onde está o dinheiro? E eu sei lá. Não sabes mesmo? Voltei a olhar para o telemóvel. Na mensagem de transferência constava o nome da conta de destino. 3 palavras. Diana Marques Silva. Ri-me. Já não era de dor. Era pelo quão patética era a situação. Não sabes? Coloquei o ecrã do telemóvel na cara dela. Pelos vistos, há alguém com um nome exatamente igual ao teu a receber o dinheiro. O rosto da Diana mudou imediatamente de cor. Ela tentou arrancar-me o telemóvel. Dá-me isso. Eu afastei-me. Por quê? Tens medo? O Paulo meteu-se à frente. Lia, acalma-te. Acalmar-me? Os meus 60 mil euros acabaram de ir parar à conta da tua irmã. Não, não é isso. É só temporário, disse ele. A Diana está apenas a guardar o dinheiro por nós. Fiquei especada por uns momentos. Olhei para ele como se olhasse para um perfeito estranho. Aguardar? Aguardar o quê? O dinheiro do casamento também seria uma conta familiar, não é? Um fundo comum, explicou o Paulo a tremer. Fundo comum. Claro. Fundo comum, por isso foi parar a conta da tua irmã. Fundo comum, por isso não era preciso avisar-me. Fundo comum, por isso foi tirado no dia do nosso casamento. O rosto do Paulo começou a ficar vermelho. Lia, fala mais baixo. Por que é que hei de falar mais baixo? Concordei com a cabeça de novo. Vergonha, não é? Ele calou-se. Olhei para ele durante muito tempo. 3 anos. Eu tinha amado este homem. Pensei que se um dia tivéssemos uma filha, queria que ela herdasse a bondade dele. Achei que, quando os meus pais envelhecessem, o Paulo seria um pilar para nós. Mas agora, a única coisa que via era a minha própria estupidez. Não era estúpida por ter amado a pessoa errada, mas sim por ter fechado os olhos vezes sem conta para me enganar a mim mesma. O burburinho na plateia explodiu. Desviaram mesmo o dinheiro? Que horror! Era o dinheiro da rapariga. A família já tinha tudo planeado. A dona Corália entrou em pânico. Por favor, não acreditem no que ela diz. Depois, agarrou a minha mão. Lia, filha, vou ser-te sincera. Nós já somos família. Não sejas tão calculadora com estas coisas de dinheiro. Olhei para a mão dela a agarrar a minha. Lembrei-me do passado. Da primeira vez que fui jantar à casa deles, ela serviu-me comida e sorriu. A partir de hoje, considero-te como uma filha. Na altura, até fiquei emocionada. Agora apetecia-me rir. Uma filha? Haverá alguma mãe que faça de uma filha o seu multibanco pessoal? Tirei gentilmente a mão dela. Dona Corália. Se fosse a Diana a perder todo este dinheiro hoje, se fosse a Diana a estar aqui a ser motivo de chacota e enganada desta forma num casamento, seria assim tão fácil para vocês pedirem desculpas? A Dona Corália ficou calada. A Diana gritou logo a seguir. Lia, estás a exagerar. Estou a exagerar? Não são apenas 60 mil euros. Parei. O salão inteiro ficou mudo outra vez. Diz lá isso outra vez. A Diana ergueu a cabeça. E então, mesmo que o diga, ao casares e entrares nesta família, o dinheiro passa a ser do agregado. Qual é o drama? E acrescentou. Além disso, o Paulo trabalha para a Câmara Municipal, tem um lugar seguro. Ele vai ter muitas outras oportunidades de ganhar dinheiro. O Paulo ficou pálido de morte. Diana, cala-te. Mas era tarde demais. O salão já tinha ouvido tudo. Olhei para o Paulo. Desta vez, vi o pânico real nos olhos dele. Não por minha causa, mas pelo que a Diana tinha acabado de dizer. Porque, naquele preciso instante, numa das mesas perto do palco, um homem de meia-idade levantou-se. Usava uma camisa azul e óculos. Reconheci-o imediatamente. Era o chefe de departamento do Paulo, o Sr. Silva. Ele olhou para o Paulo durante um bom bocado e depois perguntou calmamente. Paulo, a que oportunidades de ganhar dinheiro é que a sua irmã se está a referir? O rosto do Paulo perdeu qualquer vestígio de cor. O Sr. Silva olhava fixamente para ele. Não era um olhar agressivo, mas era o suficiente para impor um respeito avassalador. O Sr. Silva
Era aquele tipo de líder antiquado que não precisa de levantar a voz para que todos o temam. Estava um silêncio absoluto no salão. O Paulo tremia, visivelmente nervoso. Senhor, Senhor Silva. O homem não respondeu de imediato. Apenas esperou uns segundos antes de repetir. Que oportunidades são essas, Paulo? O Paulo engoliu em seco. Bem, não foi isso que ela quis dizer, chefe. A Diana meteu-se no meio. O senhor está a perceber mal. O que eu quis dizer é que o Paulo é jovem. Terá muitas formas de trabalhar para recuperar o dinheiro. O senhor Silva virou-se para ela. E a senhora quem é? Sou a irmã mais velha dele. Ele acenou. Mas eu estou a perguntar ao Paulo. A Diana calou-se. O Paulo começou a suar em bica. Eu apenas observava toda aquela cena. Não sei bem porquê, mas senti um enorme cansaço. Já não havia raiva, já não havia vontade de discutir, apenas exaustão. Porque, só naquele instante, me apercebi de uma verdade miserável. Do início ao fim, eu nunca tinha tido importância para esta família. Eu era apenas um objeto útil. Útil para dar estatuto ao casamento, útil para financiar a casa e pagar as despesas. E eu que achava que me amavam. Que estúpida. O senhor Silva voltou a falar. Paulo, vou perguntar-lhe pela última vez. Por que é que o dinheiro de outra pessoa está na conta da sua irmã? Chefe, a verdade. Não quero rodeios. Os colegas do departamento lá embaixo começaram a entreolhar-se e a cochichar. O Paulo cerrou os punhos e olhou repentinamente para mim. Lia, eu sei que errei. Olhei para ele. Mas tens de me compreender. Ri-me fraco. Compreender o quê? A minha família. Foi sempre assim. Nas grandes decisões, é a Diana quem tem a última palavra. Até a minha mãe ouve o que ela diz. Eu não te queria magoar, mas também não sou capaz de desobedecer a minha família. Olhei para ele longamente. 3 anos de relacionamento. Um homem de quase 30 anos, prestes a casar, a criar a sua própria família, mas que usava a desculpa de não conseguir desobedecer a família para justificar que me tinha roubado e enganado. Perguntei em voz baixa. Paulo, e se eu não tivesse descoberto hoje? Ela é Jello. E se eu não tivesse descoberto nada e depois do casamento tivesse ido morar para aquele apartamento? Teria continuado a pagar o empréstimo ao banco. Teria continuado a pôr o meu salário na nossa conta conjunta. E depois? O Paulo olhava para mim com os olhos marejados, mas sem responder, pois ambos sabíamos a resposta. Depois disso, eu seria a tua mula de carga, a pagar uma casa que está no nome da tua irmã, e teria de me manter obediente e boazinha até ao dia em que não valesse mais nada. A Beatriz, que estava a meu lado, deu um passo à frente, olhou diretamente para o Paulo. Eu só te faço uma pergunta. Alguma vez amaste a Lia? O salão calou-se mais uma vez. Eu também olhei para ele. Queria saber a resposta. O Paulo demorou a responder. Demorou tanto que pensei que não o faria. Mas depois baixou a cabeça e disse: sim. Ri-me enquanto as lágrimas voltavam a cair, não porque estava comovida, mas pela pura tristeza daquilo tudo. Porque aparentemente uma pessoa pode amar outra e continuar a ser profundamente egoísta, calculista e um autêntico traidor. Amor e crueldade, às vezes, habitam no mesmo corpo. Exatamente naquele momento, o telemóvel do Paulo começou a tocar. Ele olhou para o ecrã e ficou muito pálido. Vi o nome de relance. Pai. O Paulo atendeu imediatamente. Pai? Não ouvi o que foi dito do outro lado, mas o rosto do Paulo mudou de branco para um tom esverdeado de pânico absoluto. O quê? Como é que é possível? O quê? A Diana aproximou-se. O que se passa? O Paulo baixou o telemóvel lentamente, com os lábios a tremer. O pai disse: o banco acabou de ligar. O apartamento do Parque das Nações foi alvo de penhora. O salão mergulhou no caos e num silêncio ao mesmo tempo. A Diana quase gritou. O quê? Penhora? Isso é impossível. Eu tenho a escritura. O Paulo olhou para a irmã, com os olhos muito esbugalhados. O pai disse que a casa já tinha sido dada como garantia para um empréstimo externo há meses. O Paulo parou e virou-se para a irmã. Diana, onde é que me disseste que estava a escritura? Há quanto tempo a tens? A Diana recuou. Eu. Tu ouviste mal. Não faças perguntas que não deves. Mas era tarde. Eu vi claramente a mudança nos olhos do Paulo.
Em 3 anos, sabia que ele era fraco, sabia que se submetia à família. Mas isso não significava que fosse estúpido. Desde quando tens a escritura? Responde-me. Há quanto tempo? A Diana começou a gaguejar. A mãe. Foi a mãe que disse para eu aguardar. O Paulo olhou para a dona Corália. Ela arregalou os olhos. Eu não mandei guardar nada. Foi a tua irmã. Foi ela que disse que tomava conta disso. Eu observava tudo isto, de pé no palco. Era de rir, de facto. Há uns minutos atrás, a culpa era toda minha. Eu era a egoísta, eu era a intrometida, mas agora, a primeira grande crise, a família virava-se uns contra os outros. A atirar culpas em todas as direções, como ratos a fugir de um navio a afundar. O senhor Silva, lá embaixo, disse com voz firme: Paulo, venha cá abaixo. O Paulo desceu imediatamente, por puro instinto. Conversaram em voz baixa. Não ouvi o que disseram, mas a cara do Paulo transformou-se numa máscara de terror. Subiu novamente ao palco num ápice, virou-se para mim e exigiu: Lia, mostra-me o telemóvel. Entreguei-lhe o aparelho. O Paulo olhou para a conta de destino, para o nome Diana Marques Silva, e virou-se para a irmã. A conta é tua, e o dinheiro da Lia foi para ti. Foste tu que fizeste a transferência, não foste? Não! Quem mais sabia a tua palavra passe? Gritou a Diana. O Paulo começou a rir-se de forma enlouquecida. Do início ao fim, andaste a usar-me também, não foi? O apartamento, o dinheiro, tudo no teu nome. Disseste que era para o meu bem. Disseste que não querias que a Lia ficasse com os meus bens em caso de divórcio. Os olhos dele injetaram-se de sangue. Mas, na verdade, andaste a roubar o meu dinheiro. E agora também o da Lia. Estás maluco? Sou tua irmã. Por que é que eu ia querer roubar-te a casa e o dinheiro? A dona Corália subiu ao palco a chorar e a puxar o braço do filho. Paulo, o que estás a dizer? Cala-te. Nesse exato momento, o telemóvel da Diana tocou bem alto. Era o toque num volume estridente que rasgou o silêncio do salão. A Diana olhou para o ecrã e ficou paralisada, branca como cera. Viu o nome, Vitor Agiota. Ela desligou a chamada desesperadamente, mas o Paulo tinha visto. Quem é Vitor Agiota? Não tem nada a ver contigo. É a quem deves dinheiro, não é? O Paulo deu um passo em frente. Andaste a pedir dinheiro a agiotas? A sala irrompeu em exclamações escandalizadas. Agiotas! O Paulo agarrou a irmã pelo braço. Usaste a escritura do apartamento como garantia para o teu empréstimo ilegal, não foi? A Diana não respondeu, mas a palidez fantasmagórica que se apoderou do seu rosto dizia tudo. Quando se chega a este ponto, não são precisas palavras. As expressões faciais gritam a verdade. O orgulho altivo que ela exibia desde o início tinha se evaporado. Ela estava apavorada de verdade. Os rumores espalharam-se pelas mesas como fogo. Agiotas, e usou o dinheiro dos outros para pagar as dívidas. Meu Deus! O Paulo encurralou a mãe e a irmã. Como é que vocês não sabiam disto? É por isto que a deixaram ter a escritura? É por isto que transferiram o dinheiro da Lia? Era por isto que estavam com tanta pressa de me ver casado com ela? A dona Corália recuou, lavada em lágrimas. Por mim. Tudo por mim, filho. Eu não sabia. A verdade começava a colar as peças na minha cabeça, a fechar o puzzle. Por que é que a casa tinha de ficar no nome dela? Por que é que ocultaram o documento? Por que é que tiraram o meu dinheiro logo no dia do casamento e apressaram tudo para que a Inês fingisse ser a noiva? Porque precisavam desesperadamente de liquidez, e eu era a salvadora perfeita que não ia dar por nada. Subitamente, as grandes portas do salão abriram-se com um estrondo, e uma voz grave e potente ecoou pelo recinto. Onde é que está a Diana? Anda cá fora. O salão inteiro parou. Na porta estavam 3 homens, de fato escuro, mas ar muito pouco formal, de caras fechadas e olhares gélidos. O mais alto, com cerca de 40 anos e tatuagens que saíam dos punhos da camisa, não disse mais nada. Apenas observou a sala de uma forma tão intimidante que toda a temperatura do ambiente pareceu descer 10 graus. Quando os viu, a Diana caiu literalmente de joelhos no palco. O homem entrou a passos lentos, ignorando os convidados, parou no centro da sala e sorriu. Um sorriso que causava arrepios. Ah, finalmente encontrei-te. Que talento para as escondidas. Mudas de telemóvel, mudas de casa.
Apagas as redes sociais. Muito bem. A Diana começou a rastejar em direção às escadas do palco. Senhor Vitor, por favor. Ouça, eu vou arranjar o dinheiro. A sério, é só mais uns dias. O homem riu-se secamente. Uns dias? Há 4 meses que me dizes isso. Na última vez, dizias que ias vender um terreno, depois que um primo ia mandar dinheiro de França. E agora? O que é isto? Ele olhou em volta para a festa de casamento. Ah, afinal andavas a preparar a nova vítima, percebo. O Paulo estava aterrado. Do que é que está a falar? O agiota virou-se para ele. És o irmão? Sabes quanto é que a tua irmã nos deve? O Paulo não disse nada. Juros e capital. 280 mil euros. Um gaspe coletivo percorreu o salão. 280 mil euros. O salão não queria acreditar. Eu estava ali, a sentir-me num filme absolutamente irreal. Poucas horas antes, eu estava a fazer a maquilhagem para o dia mais feliz da minha vida. Agora, estava no meio do salão, a ver a minha futura família implodir diante de cobradores de dívidas. A Diana começou a soluçar de forma incontrolável. Foi um mau investimento na bolsa. Perdi o dinheiro e depois pedi empréstimos para tentar recuperar. E perdi tudo. Não queria que ninguém soubesse. O Paulo estava devastado. Por isso, tiraste os 60 mil euros da Lia ontem? A Diana limitou-se a chorar no chão. Ontem, murmurei eu. Ontem, eu estava ao telefone com a minha mãe a ver qual era o sabor do bolo de casamento que ela preferia. Ontem, eu ria-me ao telefone com o Paulo. E ontem, estavam a esvaziar a minha conta bancária e a planear a minha vida para eu pagar os agiotas da irmã dele. Ri-me. Uma risada incontrolável, estridente. Todos olharam para mim. A Beatriz apertou minha mão. Nesse instante mágico, o meu telemóvel tocou no meu bolso. Olhei para o ecrã. Pai. Fiquei a olhar para o telemóvel e atendi. Pai. Lia, filha. Onde estás? O tom do meu pai era de hesitação. Nós acabamos de chegar ao hotel. Estamos no átrio, mas isto está uma confusão. Estamos a ouvir gritos. Onde é que está o Paulo? Senti um nó gigantesco apertar a minha garganta. Desde de manhã que fui enganada, roubada, humilhada e substituída no meu próprio casamento. Achava que estava completamente calma e fria. Mas, quando ouvi a voz do meu pai, toda a minha fachada de força emocional ruiu. Durante a minha infância toda, sempre que me faziam bullying ou me tratavam mal, eu corria para os braços do meu pai, o homem mais forte do mundo. Ele só me pediu uma coisa quando aceitou o Paulo. Filha, não deixes que ninguém te faça sofrer. A voz da minha mãe intrometeu-se ao telefone. Lia, estás bem, amor? Foi a única pessoa em toda aquela manhã que me perguntou genuinamente se eu estava bem. Não perguntou da festa nem da vergonha, só de mim. As lágrimas brotaram descontroladamente e solucei. Estou no 2º andar, mãe. Venham ter comigo. Poucos minutos depois, as portas do salão abriram-se novamente. Os meus pais estavam lá. O meu pai com a sua camisa branca habitual e a minha mãe com o vestido azul que lhe tínhamos comprado no Natal. Viram-me a mim, a multidão silenciosa, a mulher de vestido de noiva ao lado do Paulo, aos capangas do agiota. O meu pai não disse nada. Apenas caminhou devagar até ao palco, passou pelo Paulo e parou à minha frente. Acariciou-me o cabelo. Foram maus para ti, filha? Mordi o lábio, a tremer, e atirei-me para os braços dele, a chorar como uma criança de 5 anos. Todas as defesas caíram. Peço desculpa, senhor Antônio, disse o Paulo por trás de nós. A voz dele era embargada, muito baixa, mas todos ouviram. Não era minha intenção que isto acabasse assim. O meu pai afastou-me com gentileza, virou-se para o Paulo e olhou-o de cima a baixo, sem raiva aparente, mas com um desprezo profundo. Não me interessa se foi tua intenção ou não, Paulo. Tenho apenas uma pergunta. Se a minha filha não tivesse descoberto nada hoje, até quando é que planeavas continuar a esconder tudo isto? O salão calou-se por completo. O Paulo abriu a boca para falar, mas voltou a fechá-la e baixou a cabeça, incapaz de responder. A minha mãe colocou-se ao meu lado e segurou minha mão. As mãos dela estavam frias, mas o seu olhar era quente. Vamos para casa, filha, disse ela. E foram essas as palavras. Não foi tem paciência, não foi não chores, foi apenas vamos para casa. É essa a magia dos pais. Não querem saber do certo, do errado
ou do dinheiro perdido na festa. Querem apenas proteger os seus. Tirei o anel de noivado do dedo e deixei-o em cima de uma das mesas. Olhei para o Paulo pela última vez. A Diana continuava a chorar no chão. A dona Corália chorava também, tentando agora pedir-me desculpas. Não precisa de pedir desculpa, dona Corália. Se fosse a Diana a ser espoliada de todo o seu dinheiro e dignidade num dia de casamento, as vossas desculpas não surgiriam tão rapidamente, pois não? Peguei na mão da minha mãe e nas costas do meu pai e desci do palco. À saída, passei pela placa com a fotografia da nossa sessão de solteiros. O meu sorriso era radiante, o dele também. Saí do salão de cabeça erguida. Passou um ano. Recuperei o meu dinheiro porque o banco já tinha congelado as transações devido a irregularidades na conta da Diana, e as autoridades judiciais travaram a transferência. A Diana perdeu o apartamento, a família do Paulo teve de vender a casa dos pais em Braga para saldar o handicart das dívidas ao agiota e para não irem presos. O Paulo pediu transferência para um departamento no interior de Portugal. Num sábado de manhã, um ano depois, estava a acompanhar a minha mãe ao mercado. Uma vizinha antiga, Dona Rosa, abordou-nos perto das bancas de vegetais. Ela olhou para a minha mãe e depois virou-se para mim. Lia, estás com melhor aspecto. Estás bonita. Olha, diz-me uma coisa, cá entre nós. Arrependes-te de ter cancelado tudo? Afinal, foram 3 anos. Dói deitar isso tudo fora, não é? Se tivesses tido um bocado de paciência, talvez as coisas se resolvessem. Parei a segurar um molho de grelos frescos na mão. Abracei o momento. Lembrei-me do casamento, da vergonha, da lágrima, da traição. Não, Dona Rosa, não me arrependo. A sério? Mas deve ter custado tanto. Custou muito. Mas sabe o que lhe digo? Custaria muito mais se eu só descobrisse depois de estar casada. Sorri. As pessoas acham que um casamento é feito só de amor, mas a vida a dois é feita de respeito, de integridade, de compaixão e de quem a pessoa escolhe proteger quando chega à adversidade. Quem ama de verdade não nos atira para a beira do precipício para salvar a própria pele. A vizinha acenou, conformada, e eu fui ter com a minha mãe, que resmungava com o vendedor sobre o preço dos tomates. Dizem que a maior tragédia da vida é sermos traídos por quem amamos, mas eu discordo. A maior tragédia é permanecermos num lugar onde não nos respeitam, por medo de ficarmos sós. Eu perdi um casamento, mas no fim achei-me a mim mesma, e a longo prazo, essa foi a maior das bênçãos. Não tenham medo de estar sozinhos, tenham medo de passar a vida inteira com alguém que vos faz sentirem-se sozinhos. A paz, no fim de contas, vale sempre mais do que qualquer vestido de noiva.